Fala investidor, eu sou Alex, esse é o canal Pingado na Bolsa. Hoje a gente vai conferir o relatório gerencial aqui do fundo KNCR11, o Kinea Rendimentos Imobiliários, então fica ligado até o final do vídeo aí para todas as informações sobre esse fundo. E bom, antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda e também curtir o vídeo para ajudar na divulgação do nosso trabalho. E aqui a gente tem o objetivo do fundo, o portfólio é dedicado ao investimento em ativos de renda fixa de natureza imobiliária, especialmente em certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs, certo? Então, esse aqui é basicamente um fundo de papel, ele tem aqui 4 bilhões e 190 milhões de reais de patrimônio líquido, são 119.676 cotistas. Comenta aí já para mim se você é cotista desse fundo ou não. Ele pagou aqui R$ 1,05 por cota, os dividendos a pagar no dia 13 desse mês. A cota patrimonial estava em R$ 101,02 em 30/6, e a cota de mercado estava um pouquinho acima aqui, em 30/6 de 2022, estava R$ 101,96. Até já comenta também se você compra fundos imobiliários de papel acima do valor patrimonial dele ou não, porque aqui a gente tem um pouquinho, né, de valor a mais, um pouquinho de ágio, apesar de não ser um valor absurdo assim de ágio, certo? E aqui a média diária de liquidez é de 7 milhões de reais, então é um fundo que é bem líquido, tem muitas negociações aí todos os dias, então é um fundo tranquilo de montar e desmontar a posição. Bom, como a gente pode ver aqui também o rendimento mensal foi de 100% do CDI líquido de imposto de renda, e aqui a gente vai para o comentário do gestor. Então, ao fim de junho, o fundo apresentava alocação em relação ao seu patrimônio de 95,6% em CRIs, 14,5% em instrumentos de caixa que vão ser destinados a novas operações, e os dividendos referentes a junho, cuja distribuição vai ocorrer no dia 13/7, são de R$ 1,05 por cota e representam uma rentabilidade equivalente a 100% da taxa DI, isenta do imposto de renda para pessoas físicas, considerando uma cota de R$ 103,86. Esse valor distribuído segue se beneficiando do processo de elevação de juros conduzido pelo Copom, que em sua última reunião elevou a taxa básica de juros da economia para 13,25% ao ano, e eles destacam aqui que o fundo vai continuar se beneficiando caso ocorram novos incrementos da Selic, tendo em vista a sua carteira pós-fixada. Então, é claro, em cenário de aumento da Selic, esse fundo aqui, não só esse fundo, mas fundos atrelados à Selic ou ao CDI, vão ter seus rendimentos aumentados, porque, afinal, a Selic é que define basicamente esses rendimentos. E aqui, adicionalmente, eles informam que a gestão do fundo optou por realizar provisoriamente operações compromissadas reversas lastreadas em CRIs. É por isso que a gente viu que eles tinham 95% em operações aí em CRI, investidos em CRI, e 14% em caixa. Isso soma mais do que 100%, e é com base nisso aqui, tá? Nessas operações compromissadas reversas, porque esses instrumentos permitem uma alocação maior de recursos em CRI, o que contribui para aumentar o retorno do fundo, mas em especial proporciona maior flexibilidade e velocidade de alocação dos recursos das emissões de cotas. Dessa forma, eles acreditam que os instrumentos são construtivos para o processo de gestão do veículo. E é por isso que tem mais de 100% aí do valor do patrimônio do fundo investidos tanto em CRI quanto em caixa. Aqui algumas informações básicas. Então, o fundo se iniciou lá em 15/10/2012, o fundo está para fazer aí 10 anos de existência. A taxa de administração aqui é de 1,08% ao ano, não tem taxa de performance. O administrador é Intragre TVM e a gestora é a Kinea Investimentos, ambos pertencentes aí ao grupo Itaú. E a gente continua aqui com o comentário do gestor. Então, vale destacar que as operações compromissadas realizadas têm longo prazo de vencimento, são cuidadosamente monitoradas pela equipe de gestão de riscos da Kinea, atendendo critérios como liquidez, percentual máximo no fundo e custo. Atualmente, as operações compromissadas representam uma exposição de aproximadamente 10% do patrimônio líquido do fundo, um patamar considerado confortável pela equipe de gestão. E um último destaque aqui do comentário é que eles estão falando que a carteira de ativos do fundo permanece adimplente em todas as suas obrigações. Aqui algumas operações feitas, né, algumas novas operações feitas durante o mês de junho. Eles realizaram 3 novos investimentos, totalizando 295 milhões de reais, uma taxa média de CDI mais 2,78% ao ano. Então vamos dar uma olhada nesse primeiro aqui. Então é o JHSF BV States, esse é o devedor. Foram 125 milhões de reais, aqui um CDI mais 2,92%.
Essa operação é baseada no projeto Boa Vista Estates da JHSF, o qual contempla estâncias, lotes e residências, além de diversos amenities, ou seja, diversas amenidades, tá? Então, esse CRI conta com garantias de alienação fiduciária dos lotes, alienação fiduciária das cotas da SPE detentora do projeto, cessão fiduciária de recebíveis do projeto e fundo de reserva. Além disso, o CRI conta com covenants financeiros e imobiliários. Esses covenants são alguns indicadores financeiros imobiliários, tá? E aqui, então, as garantias, então, alienação fiduciária de cotas, cessão fiduciária e fundo de reserva. Aqui o Shopping Uberaba, então, 155 milhões de reais, CDI mais 2,70%. A operação é baseada na aquisição do Shopping Uberaba, ativo de excelente desempenho operacional que foi adquirido pelo HSI Malls, um dos maiores fundos imobiliários do segmento. O CRI conta com as garantias de alienação fiduciária do Shopping Uberaba, cessão fiduciária de recebíveis do Shopping Uberaba, cessão fiduciária de recebíveis dos shoppings Pátio Maceió e Via Verde, e um fundo de reserva, como a gente pode ver aqui, alienação fiduciária, cessão fiduciária e fundo de reserva. E o último aqui, MRV Pró-Soluto, 15 milhões de reais, CDI mais 2,5%, e o CDI é baseado na carteira de créditos Pró-Soluto cedida pela MRV. Essa operação tem natureza sênior e conta com um amplo excedente de cobertura de recebíveis, além de uma estrutura robusta de proteção para suportar eventuais inadimplências na carteira e um fundo de reserva substancial. Os gatilhos de proteção da operação incluem ainda uma mecânica de full cash sweep, caracterizada pela utilização de 100% dos recursos arrecadados para amortização acelerada desde o início da operação, e nessa estrutura implementada, a série sênior tem preferência no fluxo de caixa, com recebimento total dos recursos para pagamento de juros e amortização acelerada até sua quitação integral. Então aqui a gente tem fundo de reserva e subordinação. Bom, aqui a gente tem um resumo da carteira, então são 3 tipos de ativo diferentes, basicamente, tá? São 2 tipos de CRI e um caixa aqui. Esse primeiro CRI 94,1%, indexado pelo CDI, mais 2,58%, e tem um prazo médio aqui de 6,3 anos. E aqui um CRI 1,5%, tá? De alocação na carteira do fundo, inflação mais 7,53%, duration aqui de 4,7 anos, e um caixa de 14,5%, percentual do CDI aqui, 100% do CDI menos o imposto de renda, tá? E aqui a gente tem um total de 110,1%. Como eu comentei, eles têm mais investido do que eles têm de patrimônio por conta daquelas operações com CRIs que eles fizeram. Então, a alocação em CRIs, 95,6% do patrimônio líquido, a alocação por setor aqui, o menor é o corporativo. Depois a gente tem o residencial com 8,3%, logístico com 6,5%, shoppings com 37,3%, escritórios com 47,3%, CDI aqui 85,4%, IPCA 1,4% e a Selic 13,2% alocação por indexador. Aqui a gente tem algumas informações contábeis, tá? Então, em junho de 22, o resultado do CRI foi 41 milhões de reais, não teve nada de fundos imobiliários nem LCIs, de caixa 6 milhões de reais, 3 milhões e 800 aqui de despesa do fundo, não teve nenhum tipo de outra receita, então resultado líquido de 43 milhões e meio de reais, a distribuição também 43 milhões e meio, como a gente pode ver o resultado por cota foi igual à distribuição de R$ 1,05 e está dentro aqui da capacidade do fundo de distribuir, tá? E o fundo possui um saldo de lucro a distribuir de 1 centavo por cota, é basicamente sem algum saldo aqui, tá? Basicamente irrelevante esse saldo. E os rendimentos mensais é interessante a gente comparar, certo? Então, o período aqui em junho de 2022, R$ 1,05 de dividendos, a taxa DI foi 1,01%, a rentabilidade do fundo também foi de 1,01%, 100% da taxa DI, e se a gente for considerar a taxa DI com o imposto de renda, então o fundo rendeu aqui 117% comparativamente com a taxa DI. A gente pode reparar que desde julho lá de 2021 o fundo vem ganhando da taxa DI, mas tem acontecido uma certa diminuição aqui com relação ao percentual da taxa DI, tá? Saiu lá dos 143% lá em julho de 2021 para agora 117%. Isso é normal, tendo em vista o aumento aí da taxa DI, tá mais difícil para o fundo conseguir esse spread muito maior. E como a gente pode ver aqui também, o dividendo aumentou, saiu de 45 centavos, 50, 60, 80, R$ 1, estabilizou um pouco aqui na faixa de R$ 1
desde março. Bom, aqui a gente vê a carteira de ativos do fundo, então são muitos ativos diferentes, não vou me estender muito aqui com relação a eles, você pode pausar esse vídeo para dar uma olhada, certo? Mas são vários CRIs diferentes indexados pelo CDI, tem as taxas de aquisição aqui, o tipo de devedor, percentual que eles têm em carteira. É bom porque é um fundo muito grande e ele tem uma diversificação muito grande também, então a gente pode ver que o máximo que ele tem é 7,7%, aqui é uma posição, a maior posição que esse fundo tem em carteira, tirando caixa, claro, e a gente vê aqui todos os CRIs que esse fundo tem em carteira, são muitos CRIs diferentes mesmo, vários devedores diferentes. A gente continua aqui nessa outra página, são 49 CRIs diferentes lastreados aí por CDI, tá? E aqui a gente tem alguns CRIs lastreados do IPCA e aqui o caixa 13% da carteira do fundo, então o fundo tem 4 bilhões aí de reais mais ou menos no saldo de curva aqui e no saldo de marcação a mercado. E bom, esse foi o vídeo sobre o KNCR11, espero que tenha sido útil para você. Se foi útil, considere curtir o vídeo, assine o canal para não perder os próximos vídeos. Eu vou deixar nessa tela final aqui um botão para você continuar assistindo esse tipo de conteúdo, caso seja do seu interesse. Eu vou pedir também para você compartilhar com aquele seu amigo ou amiga que tem interesse em fundos imobiliários. Eu agradeço pela sua visualização. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!